Agora que você já sabe toda a parte conceitual, teórica dos títulos públicos federais, nós vamos entrar um pouquinho na prática sobre recomendações de títulos públicos federais a clientes, porque a Ambima pode cobrar sim isso de você na prova. Você já sabe como uma LTN, uma LFT, todos os outros títulos remuneram ao investidor, sabe sobre marcação ao mercado, então vamos colocar um pouquinho em prática esses conhecimentos. Vamos pensar que um cliente chega até você e fala: olha, eu quero fazer uma reserva de emergência. Eu comecei a ver algumas notícias sobre investimentos na internet, eu quero fazer alguns aportes, mas eu sei que o passo inicial é eu ter uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência, eu sei que ela tem que ter liquidez, onde eu posso resgatar a qualquer momento. Ela não pode sofrer muito com as oscilações do mercado, porque eu não estou buscando rendimento aqui na reserva de emergência. Eu quero que esse dinheiro esteja disponível a hora que eu precisar para alguma emergência. Qual título público federal você ofereceria para esse cliente? Uma LFT, uma LTN, NTNB, NTNB principal, NTNF, qual deles? Você deve ofertar para esse cliente uma LFT, Letra Financeira do Tesouro. Lembra que a letra financeira do Tesouro, o T vem depois da LTN? Então, como vem depois, você sabe que é um título pós-fixado e a variação dele é a taxa Selic. A taxa Selic. Então ele tem tudo que uma reserva de emergência precisa. Tem liquidez, não sofre muito com as oscilações de mercado, porque é um título pós-fixado, então você vai ofertar para esse cliente uma LFT. Agora, se o cliente estiver disposto a comprar algum título público federal, dizendo: olha, eu estou entendendo que a inflação está muito acelerada. E eu sei que com a inflação acelerada, o Banco Central do Brasil, via Copom, Comitê de Política Monetária, tende a subir os juros, a aumentar a taxa de juros. Então eu quero algum título que me proteja dessa alta da taxa de juros. Você vai ofertar uma LTN, uma LFT, uma NTNB, qual deles? Também uma LFT. Por que não uma LTN? Mas espera aí para sentir. A LTN, o T não vem antes? E se o T vem antes, não é um título pré-fixado? Por que eu não oferto para esse cliente com relação à alta da taxa de juros? Justamente pela marcação ao mercado. Anota uma coisa, tá? Taxa de juros sempre será inversamente proporcional ao preço unitário de um título pré-fixado. Então, se a taxa de juros está subindo, o preço desse título tende a se desvalorizar. Pensa o seguinte: você contratou uma LTN, tá? Uma LTN, que vai te pagar 8% ao ano. Beleza. Se eu levar até o vencimento, eu recebo 8% ao ano. Aí você pensa que o cenário é de alta de taxa de juros. Então a taxa de juros está subindo. Chegou a 7, 8, 9, 10, 12%. A taxa de juros está 12% ao ano, a Selic. E você tem na mão um título que paga 8%. Se você levar até o vencimento, você vai garantir aquilo que você acordou, 8% ao ano. Mas concorda comigo que você tem na mão um título menor do que o próprio mercado está pagando? Então você sofre a desvalorização. E se você vender antes, você vai sofrer com a marcação ao mercado e pode até mesmo ter prejuízo. Então, em cenário de alta da taxa de juros, o melhor é uma LFT, porque ela é pós-fixada. Ela paga a você a variação da taxa Selic. Se a Selic está subindo, esse título vai subir junto. Então, sim, você oferta uma LFT também, tá? O cliente deseja se proteger da inflação e ter caixa periódico. Você oferta uma NTNB ou você oferta uma NTNB principal? Porque você já sabe, né? Como tem o B, B é de Brasil. Brasil tem inflação, então vai proteger o investidor da inflação. É uma taxa híbrida, pós-fixada em inflação, mais uma parte pré-fixada para ter o ganho real para o investidor. Mas olha só, ele quer um caixa periódico. Ele quer ter recebimentos semestrais, periódicos, fluxos de caixa adiantados. Logo, você tem que ofertar para ele a NTNB. Porque a NTNB principal, o principal vem no final, certo? Ou seja, o valor que você aplicou mais os juros, você recebe só no vencimento. Se você não tem o principal aqui, trava no NTNB, aí você usa a regra, toda nota paga cupom. Então vai proteger da inflação, porque é B, B de Brasil, Brasil tem inflação, e também tem recebimento periódico por conta do cupom semestral.
Cliente aposta na queda da taxa de juros e quer seu pagamento no vencimento. Vamos fixar LTN ou NTNF. Aqui você vai ter que recomendar para o investidor uma LTN, diferente desse cenário. Porque se eu estou apostando na queda da taxa de juros, se a Selic vai cair, lembra da mesma situação. Taxa de juros sempre será inversamente proporcional ao preço unitário de um título pré-fixado. Nesse caso, a taxa de juros está caindo. O seu título tende a se valorizar. Olha só o cenário. Você comprou um título que paga 8% ao ano. Mesmo exemplo que eu usei aqui em cima, certo? No começo da operação, a taxa de juros de mercado estava 4%. Você estava ganhando o dobro, certo? Tá, e aí ela foi caindo. 3, 2, 1%. Olha o quanto o seu título se valorizou. Você tem na mão um título que paga 8%, enquanto o mercado está pagando 1% ao invés de 4%, certo? E ele quer receber só no vencimento. Então não tem problema. Ele não precisa de fluxo de caixa adiantado pelo cupom semestral. Ele pode receber somente no vencimento. A mesma coisa nós temos aqui embaixo, com a queda da taxa de juros, só que esse cliente sim precisa de recebimentos periódicos. Aí você já sabe que tem que ofertar para ele uma NTNF. F de fixo, taxa pré-fixada, e se é pré-fixada, a queda da taxa de juros tem o mesmo efeito. Taxa de juros cai, título pré-fixado sobe, se valoriza, certo? E aqui você tem uma nota, logo você tem também cupom semestral. Lembra que esse cupom é anual, né? Expresso ao ano, mas ele é pago semestralmente. Aqui você tem algumas recomendações de títulos públicos federais que pode cair na sua prova, mas você pode ir treinando. Pensa em vários cenários, pensa no cenário atual e qual título público federal você ofertaria para um cliente específico. Você vai treinando cada vez mais na prática, que aumenta o seu conhecimento teórico. Aguardo você na próxima aula.